Muito bem, pessoal. Vamos hoje para outra aula de filosofia. Hoje falando sobre filosofia no Renascimento, segunda parte, mais especificamente do Francis Bacon. Um rodapé aí, Francis Bacon, lá na faculdade de filosofia, a gente costumava chamar de Chico Torresmo. Nessa aula vamos aprender mais sobre a filosofia, a vida, a obra do filósofo Francis Bacon, muito importante para a ciência moderna. Mas antes, lembre-se que na última aula vimos a vida e obra de Isaac Newton, o pai da física moderna e criador da mecânica clássica. Mas é bom garantir a tua frequência, a tua nota, respondendo adequadamente os formulários lá do Class 1, para teu professor verificar que está tudo certo. Francis Bacon nasceu em Londres em 1561. Veja que ele também inglês. Então, na Inglaterra, nós temos, assim, importantes filósofos. Estudou direito em Cambridge e foi um procurador-geral. O que isso quer dizer? Que ele, tendo feito o curso de Direito, ele num primeiro momento estava se aplicando à questão de legislação, de leis, de representação social, ou seja, nenhuma ligação nem com filosofia, nem com física, nada disso. Então, no começo da carreira dele, estava dessa maneira. Porém, ao estar dessa maneira como um procurador, tendo cargos públicos, ele começa a fazer suas pesquisas um pouco mais amplas. E aí ele é o pai do método experimental. O que quer dizer isso? Antes do Francis Bacon, já até existia com outros pesquisadores como Galileu Galileu e o final ali da Idade Média, que foi inclusive a causa do fim da Idade Média, é a experimentação. Mas quem colocou isso bem certinho como método, como uma coisa científica de fazer a experimentação, foi o Francis Bacon, né? De colocar isso com critérios, com ordens de como que tem que acontecer. Mas faleceu bem jovem ainda em 1626. Vamos então, para começar, um exercício para fixar esse começo da vida dele. Por que Francis Bacon foi tão importante para a filosofia e para a ciência moderna? Aguarde então você pesquisar um pouquinho e fazer as suas anotações.
Então, você conseguiu fazer as suas anotações? Vejamos então sobre Francis Bacon. Por que Francis Bacon foi tão importante para a filosofia e para a ciência moderna? Porque a partir do desenvolvimento do método experimental, feito por ele, a ciência moderna e a filosofia tiveram um novo rumo. Ele é um dos grandes expoentes da filosofia empirista. Seu método criticava o antigo. Então, olha só. Não é que Francis Bacon dizia que os antigos lá na Grécia estivessem totalmente errados, não era isso. Ele criticava. O que é criticar nesse sentido? Que algumas coisas eles estavam certos, mas em outras não. Quais coisas que ele até admitia que estavam certos? De que a busca do conhecimento deve partir da natureza. Até aí tudo bem, ele concordava. Mas qual é a parte que ele discordava? Ele discordava de que a pesquisa na natureza tem que ser ampla, tem que estar experimentando o tempo todo, fazendo o tempo todo experiências, fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes a experiência para ter certeza que o resultado daquilo é de fato consequência das causas e não que por acaso aconteceu daquela maneira. Então esse é o grande ponto de crítica e de diferença do Francis Bacon dos antigos. Ele primeiro deve se ordenar a mente humana de acordo com as regras. Como que é isso? O Francis Bacon, ele dentro desse empirismo, ele cria determinadas regras para fazer experimentação. E ele coloca o seguinte: a mente humana é uma bagunça danada. É tudo desordenado. Então, primeiro, nós temos que organizar nossa mente. Como assim? Organizar a mente para conseguir entender o que é o maior, o que é o menor, entender as diferenças de cores e diferentes coisas. Daí colocou as regras, aí sim, aí a gente parte para fazer a experimentação. E ele partiu e se inspirou um pouco nessa antiguidade. O que está acontecendo ali? Ele está organizando a mente e colocando as regras. E começa a fazer as pesquisas. Por exemplo, ele coloca sobre organizar uma simples biblioteca, de que tem modos de estar classificando. Ele pensa de uma maneira e aí bota certas regras antes de começar a fazer a coisa. E aí, ao fazer, as coisas estão tudo de acordo com as regras. O seu método partia da indução. Então, olha só, se era experimental, mas também era da indução. O que é indução? É pegar os particulares, um monte de particular, e daí fazer uma dedução universal. Só que, quantos particulares são necessários para que eu chegue a uma conclusão universal? Vamos dar um exemplo sobre isso. Sei lá, eu chego na escola, aí eu olho lá na minha escola, tem uma cadeira azul, tem 2 cadeiras azuis, tem 3 cadeiras azuis, eu olho uma sala inteira, tem cadeira azul. Eu vou na outra sala de aula e tem 1, 2, 3, a sala inteira de cadeira azul. Quantas cadeiras azuis seriam necessárias para que eu afirmasse: todas as cadeiras dessa escola são azuis? Então, isso eu estou fazendo uma indução. Eu não estou precisando olhar todas as cadeiras da escola para deduzir que as cadeiras daquela escola são azuis. Mas será que isso funciona? Aí que é o método experimental. Eu até posso fazer uma hipótese que todas as cadeiras da escola são azuis. Mas basta eu entrar em uma sala e chegar lá, encontrar uma cadeira dessa amarela, uma cadeira dessa feita de madeira e ser marrom, pronto.
a minha hipótese de que todas as cadeiras são azuis está errada. Então, a experiência é isso. É até usar da indução, ou seja, eu não preciso conhecer 100% das coisas, fazer uma hipótese, mas estar de olho sempre na experiência. E a experiência é estar sempre de novo olhando os particulares, para daí a pouco eu poder falar, não, pera lá. Em vez de eu dizer todas as cadeiras são azuis, eu poderia dizer a maioria das cadeiras são azuis. Temos lá 2%, 5%, sei lá, que não são. Isso é admitir a experiência. E não simplesmente usar a indução e generalizar e acabou-se. E aí que é a crítica dele aos antigos. E aí os dois métodos são complementares, completamente diferentes. De que maneira? A indução acaba nos levando a uma generalização apressada, enquanto que o experimental, ele sempre tem receio, um pouco de medo de fazer essa generalização apressada, porque ele sempre está buscando de novo experiência, experiência, experiência. E aí vamos ao exercício. Quais foram as inspirações de Bacon quando ele desenvolveu o seu método indutivo? Vamos então pensar um pouquinho sobre isso e já voltamos.
Muito bem, conseguiu fazer umas anotações aí no teu caderno, entender isso, né? Francis Bacon, né? O Chico Torresmo, ele é bem interessante, né? De pequenos detalhes. Quais foram as inspirações de Bacon quando ele desenvolveu o seu método indutivo? Ele se inspirou no método do Aristóteles, que tinha como base a natureza. Embora ter a natureza como base fosse correto, era preciso estabelecer melhor os limites da mente humana. Então, olha só, retomando aí, ele pega o Aristóteles de inspiração, ele concorda com Aristóteles que temos que olhar as coisas a partir da natureza, mas ele discorda de pegar a natureza pronta, porque ele coloca que a nossa mente ainda é muito bagunçada, muito tumultuada. Então, temos que estabelecer regras para bem olhar a natureza. É a primeira diferença dos métodos. Então, olha só, a pura indução lá do Aristóteles, ele pegava lá um tanto de exemplo e já deduzia, né, fazia a generalização das coisas. No exemplo que eu dava da cadeira, bastava olhar algumas cadeiras e já fazer a conclusão de que todas as cadeiras são azuis. Para o Bacon, a coisa não era bem assim. De fato, tinha que estar examinando e até podíamos chegar nessa conclusão de que muitas cadeiras eram azuis. Mas daí para afirmar todas as cadeiras são azuis, era uma coisa muito apressada, muito rápida. É também do Francis Bacon que quando na faculdade a gente vai fazer o tal do trabalho de conclusão de curso, ou no ensino médio, para os cursos técnicos, que tem que também às vezes fazer uma apresentação de conclusão do curso, que se usa muito essa questão experimental do Francis Bacon. Então, isso funciona de limitar bem as questões. Por exemplo, é ir numa escola e fazer uma pesquisa da escola e dizer claramente, nessa escola, 70% dos alunos são assim, 30% são assado. E aí colocar conclusões, mas sempre dizendo, nessa escola. Então, a experimentação está limitada dentro de uma região. E aí o que você pode fazer é ir numa outra escola, usar o mesmo método experimental e fazer pesquisa e aí então dizer, nessa outra escola temos tais e tais porcentagens de determinado fator. E ainda experimental você pode ter várias pesquisas particulares de várias escolas e juntar tudo. E aí começar a fazer perguntas. Por que nessa escola é assim e naquela outra escola é assado? Então, tudo isso é partir da natureza, é partir da experiência, mas não se apressar na generalização da conclusão. Porque pode funcionar em uma escola, em um fator, numa limitação, e não funcionar na outra. Aí a segunda diferença do método do Francis Bacon, desse tradicional do Aristóteles, é que uma conclusão ela pode estar sempre mudando, de acordo que eu vi 100 itens particulares, eu chego a uma conclusão. Mas essa não é uma conclusão definitiva. Se daí a pouco eu posso examinar 200 particulares, eu posso alterar a conclusão. Então, dentro desse método do Francis Bacon, a conclusão ela pode ser sempre alterada de acordo que eu consigo ampliar a minha capacidade de examinar os particulares. E aí o progresso do menor ao maior. Como que é isso? Fica semelhante à frase anterior. Se eu tenho capacidade para examinar uma escola, eu vou ter uma conclusão a partir disso.
eu tenho capacidade para examinar 2 escolas, eu amplio um pouco mais. Se eu tiver capacidade, recursos, material, daí precisa de dinheiro para isso, para financiar a pesquisa, eu quero pesquisar 10, 20, 50, 100, 2.000 escolas. Então, quanto maior é a quantidade do meu particular, mais fácil eu posso sair do menor para o maior. O que é o maior? É a conclusão genérica de tudo isso. Mas ele sempre coloca, tem que ir devagar, não pode se apressar nisso. E a indução eliminativa versus a enumerativa. Ele coloca que a mais adequada seria essa eliminativa, que vai eliminando aquilo que não faz parte daquele quadradinho que ele está pesquisando, da área da pesquisa. Enquanto que a enumerativa é só enumerando os fatores. Então, eu tenho 2 modos, 2 regras para chegar à conclusão. Ele coloca que o mais adequado seria essa eliminativa. E vamos então a um exercício. Qual a principal diferença entre os 2 métodos, o antigo e o desenvolvido por Francis Bacon? Faça as tuas anotações e aguardamos.
Muito bem, conseguiu responder, fazer umas anotações? Vejamos então, qual a principal diferença entre os dois métodos, o antigo, né, lá do Aristóteles, da Antiguidade Grega, e o desenvolvido por Francis Bacon? A diferença é que o método era experimental e baseado nos sentidos. Ao contrário de Aristóteles, que apesar de partir dos mesmos pressupostos, não colocava a experimentação como base do conhecimento. Agora a gente vai entrar num novo aspecto do Francis Bacon, é sobre a teoria dos ídolos, né? Ou idola, né? Que é uma palavra mais latina, que são umas representações mentais que acabam induzindo, né, levando os indivíduos a conclusões falsas, a conclusões erradas. Então essa teoria dele é justamente, primeiro, para mostrar que as pessoas chegam a conclusões erradas. Segundo, como fazer as pessoas irem a conclusões certas. O ídolos da tribo. A palavra tribo aqui quer dizer a comunidade, o grupo que ele vive. Então, se o grupo que ele vive, na sua maioria, acredita em determinada coisa, né? Então, tem uma certa tradição, uma certa coisa ali naquele grupo, ele como indivíduo, ele entra nesse ídolo, nessa imagem da tribo dele, do grupo, da comunidade dele, que pode ser uma tribo urbana, e continua acreditando nisso. Ele vai analisar todo mundo a partir disso. Confunde a concepção da natureza com as concepções da mente. Então, olha só. Como a pessoa tem esse ídolo na mente dele, é como se fosse uma lente turva. Quando ele olha para a natureza, ele vai olhar a natureza não como a natureza é, mas como a mente dele está permitindo que ele veja a natureza. Então, nós professores, quando a gente faz passeios, às vezes, com os jovens, e ao final pergunta assim, você gostou do passeio? E qual é a resposta? Um grupo de alunos vai responder, nossa, professor, foi muito legal, foi muito massa mesmo aquele passeio. Outro grupo de alunos vai olhar, professor, foi muito chato, não tinha nada de legal. O que tinha de mais? Tinha um monte de mato lá, tinha um monte de coisa, coisa que já que chatice isso. Ou seja, como que pode um grupo de aluno dizer que foi muito legal e outro grupo de aluno dizer que é muito chato, sendo que foi o mesmo passeio, a mesma coisa, tudo igual? A diferença está nisso daqui, as concepções da mente de cada um, tudo aquilo que o preconceito que ele já tinha antes. Ídolos da caverna. Claro que isso lembra o mito da caverna do Platão, né? Aquele mito que coloca lá as pessoas no fundo da caverna, que só viam as sombras, e nessas sombras então imaginavam que era a verdade. Esse ídolo da caverna do Francis Bacon tem semelhança com isso. O que é? É a pessoa fechada nela mesma e acredita que é verdade, é aquilo que ela sabe. E daí ela não se abre para outros conhecimentos. E coloca sempre que é ela que está certa, os outros estão errados. Ela se fecha nela mesma. Ela está numa caverna interna. Vejamos um pouco mais. E aí os erros que vêm da nossa própria análise. Então, uma coisa vai juntando a outra. Como ele está fechado na própria caverna, tudo que ele analisa a partir dessa caverna que ele está, dos conhecimentos fechados que ele tem, que obteve a partir de determinados livros que ele leu e que o outro não leu, ou vice-versa. Então, a análise que ele faz é a partir da caverna, o que dá erro também. E aí gera muitas brigas, né, nesses cenários políticos, né, polemizando um pouco, né, cada grupo político se colocando como certo e o outro como errado, de certa maneira está acontecendo isso.
É cada um fechado na sua caverna, no seu conhecimento, nos livros que ele leu, na experiência que teve, achando que o outro está errado. E aí o ídolos de foro. O foro é esse pensamento interno com um pequeno grupinho dele. Então, se ele está numa determinada comunidade, ele coloca que aquela comunidade está certa. E aí são os erros a partir da linguagem. Nós também falamos errado, a partir dos nossos pensamentos, da nossa caverna interna. E aí do teatro, nós representamos e falamos a partir disso também. E aí das tradições filosóficas e das ciências, nós também nos fechamos aquilo que a gente aprendeu. Às vezes os nossos professores nos ensinam de determinada maneira e a gente pega só uma parte do que o professor ensinou como se fosse toda a ciência, mas aquilo só é parte. E aí nós temos o exercício 4. Escolha um ídolo de Francis Bacon e comente dando exemplos. Então pensa mais um pouquinho para a gente poder concluir essa aula. Aguardo vocês.
Então, conseguiu fazer uma anotaçãozinha sobre isso? E aí, dos vários ídolos do Francis Bacon, qual você gostou? Dê um exemplo dele. O meu é esse. Os ídolos do teatro são aqueles que derivam de erros do próprio método da ciência. Eles vêm de erros que temos nas nossas conclusões científicas. Também vêm de correntes filosóficas que seguimos, mas não apreciamos todos os seus erros. Então, olha só, a gente pega partes da ciência, partes da filosofia e coloca que essa parte é o todo e acabamos em conclusões erradas. Muito bem. Então, a conclusão é que nesta aula aprendemos sobre as contribuições de Francis Bacon para a ciência e a filosofia moderna. Sua principal contribuição foi seu método, representado pela teoria dos ídolos. Agradeço então, até uma outra aula, um outro momento. Poderão dar uma pesquisada nas referências e aguardo vocês.